Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo. Eu, Amanda de Oliveira e Evanira Aguiar. E hoje é comemorado o Dia do Turismo Ecológico e o Dia da Discriminação Zero e também o Dia Internacional da Proteção Civil. Boa noite, sejam bem-vindos. Nosso programa, você já sabe, vai ao ar de segunda a sexta às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa, aqui na Ubra TV. O tema de hoje é competências comportamentais e alta performance. Mas afinal, o que ações comportamentais podem revelar sobre as pessoas? Estamos recebendo a psicóloga, especialista em dinâmica dos grupos pela SBDG, coach pela FEBRACIS, trainer oficial no Brasil da análise de perfil comportamental PDA Assessment, representando a empresa Grow Inteligência em Gestão Comportamental, Tamara de Paris. Muito obrigado pela presença no Papo Certo de hoje. Boa noite, Evanir. Boa noite, Amanda. Muito prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda então, Tamara. Obrigada. Venha saber mais enviando a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080 que a nossa convidada vai responder aqui no programa. Fique aí que já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e não se esqueçam que também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook e vocês podem compartilhar o programa através dessas redes sociais. Por gentileza, Tamara, explica para nós e para o pessoal de casa o que são competências comportamentais e qual a importância delas para a alta performance. Então vamos lá, Evanir. As competências comportamentais, elas são hoje conhecidas no mercado como as famosas soft skills. Nada mais são do que as nossas competências que derivam do nosso comportamento. Elas vêm de como nós colocamos em prática aspectos do nosso comportamento e que também, ao serem colocados em prática, nos trazem resultados. Junto às soft skills, nós temos também as hard skills, que são aquelas competências mais técnicas, aquelas competências que nós aprendemos na nossa formação ao longo da vida, nas faculdades, nos cursos, nos treinamentos. Ambas são muito importantes para a nossa performance profissional. Porém, já é conhecido no mundo todo e já há algum tempo disseminado a ideia de que as soft skills é o que de fato nos diferenciam enquanto profissionais. É o que nos trazem os talentos mais específicos, E tem a ver com as nossas habilidades comportamentais e socioemocionais. E Tamara, o que é People Analytics? People Analytics é uma ciência relativamente nova, Amanda, que vem se desenvolvendo para trazer dados à gestão de pessoas. Então, qualquer tipo de dados que a gente vá elaborar acerca de pessoas. Nós podemos começar com dados desde demográficos, idade, um perfil
perfil geográfico, nós podemos falar de gênero, mas nós também temos os dados acerca de comportamento, né? E hoje, especificamente, nós estamos falando dos dados acerca de comportamentos. Então, a People Analytics vai fazer com que a gente, de forma científica, através de dados científicos e robustos, possa entender informações acerca de pessoas. Né? A grande utilidade do People Analytics é justamente a gente poder tornar algo que era até então tão subjetivo, né, e observável através da vivência em algo mais objetivo e pautado. E isso faz com que a gente tome decisões muito mais assertivas acerca de pessoas e acerca do desenvolvimento de pessoas também. Que tipo de dados? Uns exemplos de dados. Alguns exemplos, além dos que eu trouxe antes, né, Vanir, é o próprio perfil de comportamento de uma pessoa, né? Quando nós fazemos uma análise de perfil comportamental, nós estamos mensurando dados acerca da previsibilidade comportamental daquela pessoa. Então, como ela tende a se comportar frente a determinados cenários, que situações, né, vão mexer mais com o perfil daquela pessoa, como que ela se comunica, como que é o estilo de liderança dela, isso também são dados acerca de pessoas. Comunicação, liderança, como que eu tomo decisões, né? E isso faz com que a gente, através de um mapeamento que nada mais é do que um cruzamento mais complexo e robusto de dados, eu consiga ter previsibilidade sobre como melhor alocar, melhor desenvolver e melhor aproveitar o talento das pessoas. Perfeito. Tamara, como e por que os dados contribuem para a alta performance? Como e por quê? Como e por quê, né? Justamente por esse ponto que a gente vem trazendo. Depois que eu faço um bom mapeamento, né, de competências ou de perfil comportamental, é o perfil comportamental que vai nos responder quais são as nossas principais competências, eu consigo, a partir dali, entender o que vai ser natural para uma pessoa colocar em prática. Né? Então, onde é melhor ela vai estar alocada a partir desses talentos naturais que são de essência do seu perfil comportamental. Né? Então, ali que entra a grande ciência de dados nos ajudando a entender pessoas de forma objetiva e não mais subjetiva como a gente fazia antes. Né? Transformar informações subjetivas ou dados subjetivos em objetivos. Em objetivos, né? Dados palpáveis, dados articuláveis, né? Por exemplo, quando a gente fala de um perfil de comportamento, a gente, além de entender todas essas questões que eu trouxe, a gente também pode compatibilizar uma pessoa com um determinado cargo. Então, eu posso traçar um perfil de cargo ideal para aquela posição, né? E eu vou compatibilizar esses dois perfis, pessoa e cargo. Então, eu consigo, com muito mais assertividade, prever se essa pessoa vai ter sucesso nessa nova posição. E, Tamara, esse movimento ele vem ajudando a área de pessoas a serem protagonistas nas empresas e a ser mais estrategistas para os negócios? Sem dúvida nenhuma, Amanda. O que acontece, né? Justamente a gente foi evoluindo da subjetividade, como a gente vem falando. Então, antigamente, para eu entender se uma pessoa ia performar bem numa determinada posição, eu dependia de 6 meses, às vezes, de convivência, né, com um profissional. Eu dependia de que a interação dela com outros profissionais da organização me gerasse feedback. Né? Como que a gente vê aquele profissional, como na tentativa e erro, como que ela desempenha aquela função. É caro isso, né? Tentativa e erro é caríssimo. É caríssimo, né? É captar a pessoa, capacitar, testar e ver que não deu certo. Exatamente. Fora o desgaste emocional também, né, Evanir, para todos os envolvidos, né? Quando a People Analytics entrou na vida das organizações, a gente consegue, além de prever com mais efetividade, ou seja, eu não preciso esperar acontecer, eu consigo prever como será, né, o comportamento dessa pessoa e a compatibilidade dela com uma determinada posição. E eu consigo também ajudá-la no seu desenvolvimento com mais efetividade. E
Que gestor, que empresa não gosta de ter dados à sua disposição? Informações concretas, né? Informações gerenciáveis, né? A gente sempre usa aquela máxima, nós precisamos conhecer para gerenciar. E o mapeamento e o People Analytics, ele vem para nos ajudar, então, a tomar decisões estratégicas acerca, né, desses dados que ficam disponíveis para nós. A gente sabe que nós tomamos decisão de uma forma muito mais emocional. Isso é do ser humano, né? Tomar decisões de uma forma mais emocional. Porém, quando a gente entra com uma avaliação, com um ferramental que nos ajuda a olhar de forma objetiva para aquilo que a gente percebe de forma tão subjetiva, a gente tende a ser mais assertivo naquilo que a gente está escolhendo. Perfeito. Né? Ao contrário do que pode parecer inicialmente, se valer de dados para tomar decisões sobre pessoas nas empresas pode tornar o processo de gestão mais humano? Sem dúvida, né? Parece um paradoxo. A gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando, né, de dados. Como que isso contribui tanto, né, para que as pessoas estejam felizes naquilo que fazem, né? Justamente porque ele vem através de um mapeamento assertivo do que é a minha essência, né? Quando nós falamos de perfil de comportamento, nós falamos do que é natural naquela pessoa, do que faz parte dela de forma espontânea, né? E a gente consegue, então, entender o que ela vai desempenhar de forma muito mais espontânea e fácil para ela, né? Isso faz com que as pessoas consigam definir as suas estratégias também de carreira de forma muito mais efetiva, né? Porque, de fato, eu vou partir de um autoconhecimento muito mais aprofundado acerca de quem eu sou e de como melhor eu me aloco, né? Quer algo mais humano do que eu conseguir perceber através de uma avaliação qual é a área que de fato vai me fazer feliz e realizado? Nós já tivemos algumas experiências neste sentido na empresa, em que nós tínhamos uma pessoa muito técnica, excelente, profissional na sua atividade, e por um equívoco nosso, reconhecido depois e virou aprendizado, mas nós não usamos o PDA antes, não usamos nenhuma ferramenta, nós colocamos essa pessoa numa função de coordenação diária. Não durou 6 meses, a pessoa não se sentiu bem e ela terminou saindo, perdemos um talento técnico excelente, a pessoa saiu infeliz. Sim. Então, realmente, neste ponto aí, torna-se muito mais humano, até o dizer um não. Perfeito. Muitas vezes, com base em dados, né? Sim. É importante e torna-se mais humano realmente. E se me permite complementar, né, torna mais palpável às vezes para a própria pessoa, né? Às vezes uma devolutiva de perfil comportamental muda a vida das pessoas, porque elas de fato começam a perceber porque elas estão infelizes em posições que elas estão, porque aquela posição de fato não tem a ver com o seu perfil e elas nunca se deram conta nisso, né? Então a gente propicia uma gestão muito mais humanizada quando a gente olha para dados e para pessoas. Exatamente sobre isso que é a minha próxima pergunta. O autoconhecimento e a alta performance, eles andam juntos? Eles estão extremamente interligados, né, Amanda? O autoconhecimento é o ponto de partida, né? É através do autoconhecimento que eu vou entender quais são aquilo que eu faço com mais naturalidade e facilidade, né? Por exemplo, quando eu não me conheço o suficiente, eu posso me deparar com atividades da minha rotina de trabalho que eu nem percebo o quanto me desgastam, né? Então, vamos dizer, uma pessoa planejada, organizada, que gosta de ter planejamento e organização na sua rotina, e ela está num trabalho onde se exige muito senso de urgência dela, né? Qual vai ser o nível de desgaste dessa pessoa em relação a essas atividades? E a gente se depara com profissionais o tempo todo no mercado que estão passando por um processo, às vezes até de um estresse, né, de um burnout, e não se dão conta ao que está ligado esse estresse e esse desgaste, né? Que esforço é esse que essas pessoas estão fazendo?
Quando as pessoas se deparam, né, com o seu perfil de comportamento e junto com ele, com o autoconhecimento necessário para se compreender, fica muito mais fácil eu realmente me direcionar para aquilo que vai ser confortável e me fazer muito mais feliz. Muito bem. E como eu posso saber quais são as minhas principais competências comportamentais? Justamente através da análise de perfil comportamental PDA. A análise de perfil comportamental PDA, além de nos trazer o que eu venho, né, trazendo, que é natural no nosso comportamento, o que faz parte da nossa essência de comportamento, ela também nos mostra quais são os nossos movimentos atuais, quais são as modificações que eu faço no meu comportamento. E junto com isso, ela mapeia as nossas competências comportamentais mais naturais, aquilo que vem junto ao meu perfil. Perfeito. Continue nos assistindo que nós vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos com o Papo Certo. Fiquem aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, economia e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e enviar sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 51 30 29 80 80. Lembrando que estamos ao vivo nos canais digitais NET Claro, Vivo e Tubarão. Você fala bastante em competências naturais. Por que esse tema natural ele é tão importante? Justamente, Vanir, porque o que eu faço com naturalidade é fácil e espontâneo para mim, né? É fluido, é natural. Então, isso vai me trazer muito mais facilidade e vai me trazer muito mais conforto no meu dia a dia. Eu vou me sentir mais confortável e mais realizada em atividades que têm a ver com o meu perfil natural de comportamento. O contrário do nosso perfil natural de comportamento é esforço. Então, demanda muito mais atenção, demanda muito mais energia para que eu execute. Desculpa interromper, nos bastidores sobre o perfil comportamental e também eu citei, mas somos sapiens sapiens. Sim. Nos adaptamos. Perfeito. E eu disse, eu me adapto fácil. Mas você disse, com muita propriedade, sim, se adapta, mas a que preço? A que preço? Quando é Exato. natural, essa adaptação é muito mais fácil, mais tranquila, mais fluida. Exatamente. Tem uma frase do Einstein que eu adoro, que ela fala assim: se você passar a vida julgando um peixe pela sua habilidade de subir em árvores, você vai passar a vida julgando ele um incompetente. Então, quando a gente fala de perfil de comportamento, de competências naturais versus esforço, a gente entende que todos nós somos competentes para fazer qualquer coisa. Nós somos capazes de executar qualquer coisa a qual nós nos proponhamos. A diferença é o quão fácil, natural e com muito mais chance de sucesso eu vou executar aquela atividade ou quanto mais esforço eu vou precisar para exercer aquilo. Gostei dessa exemplo do peixe. Exatamente. A gente costuma dizer para os nossos clientes, vamos colocar peixe para nadar, esquilo para subir em árvore, que tudo dá certo. Dá tudo certo no final. Dá tudo certo no final. Muito bom mesmo. Tu fala bastante em competências naturais, né? Por que este termo natural, ele é tão importante? Principalmente nesse momento que vem essa questão que recém, né, saímos de uma pandemia. Perfeito. Um ótimo exemplo, Amanda. Quantas pessoas, né, sofreram muito mais durante a pandemia? Todos nós sofremos, né? Foi inevitável.
mas quantas pessoas sofreram muito mais durante a pandemia por ter as suas necessidades mais básicas e naturais suprimidas. Por exemplo, uma pessoa com um estilo extrovertido foi muito mais sofrido o isolamento social do que uma pessoa mais reservada, né? Nós tínhamos um casal de amigos que a esposa, ela quase, né, teve que fazer terapia durante a pandemia porque ela sentia muita falta de sair, de encontrar os amigos, de estar em interação social. Virtual. Terapia virtual, né, que foi o que nos salvou durante a pandemia, Com né? certeza. Agora, o marido, ele dizia, Tamara, eu tô de boas aqui, porque eu gosto de estar em casa, eu gosto de estar só com a minha esposa. Claro, né, tirando aqui desse comentário toda a situação social que nós vivíamos. Mas, pessoalmente, aquilo tinha afinidade com o que era natural para aquela pessoa, versus o que não era natural para a esposa. Até porque eu acho que os homens preferem mesmo ficar em casa assistindo televisão do que sair. É o mais comum, né, Amanda? É o mais comum, né? Depende. Ela, como psicóloga, pode responder isso para o nosso perfil da público. pessoa. Continuando, então. Então, a alta performance também depende da boa alocação? Sim, perfeito. Para nós termos resultados expressivos, a gente depende de estar bem alocado. Por quê? Porque se eu estiver bem alocado, eu estou usando das minhas competências naturais. Eu sou o peixe que está nadando ou o esquilo que está subindo em árvore, né? Então, quando eu determino uma boa alocação para uma pessoa, eu estou dizendo, né, que com quão mais facilidade essa pessoa vai entregar resultados. Porque se eu faço algo com espontaneidade, com naturalidade, meus resultados também virão com muito mais espontaneidade e naturalidade. É fácil, é fluido para mim desempenhar aquela função. E é por isso que a gente diz que comportamento prediz performance. Perfeito. E podemos desenvolver competências comportamentais? Sem dúvida. Por mais que nós tenhamos, né, as nossas competências naturais, como eu falei até agora, todos nós somos capazes de aprender e desenvolver comportamento. A grande questão é o que isso vai nos exigir. Como tu mesmo trouxe antes, né, Evanir? Nós estaremos em esforço. Um esforço consciente, mais um esforço, né? E para isso, 3 coisas são fundamentais para que a gente possa desenvolver, então, competências comportamentais com assertividade. Foco, não adianta eu querer desenvolver tudo aquilo que eu não sou. Aí eu vou estar querendo uma inversão de perfil, eu vou estar deixando de usar o que é do meu potencial natural. Então, eu vou escolher uma característica, eu vou escolher uma competência comportamental para desenvolver. Eu preciso de motivação e eu preciso de treino comportamental. A gente desenvolve comportamento por repetição e a gente não foge dessa regra. Perfeito. E realmente isso faz todo sentido. Vai treinando, vai fazendo, vai melhorando, vai aperfeiçoando, né? Exatamente. Chegamos no momento, então, de interagir com os nossos telespectadores que nos enviaram mensagens, então, aqui através do nosso WhatsApp. O final 2000 escreveu: a má remuneração, consequentemente, a desvalorização do funcionário acarreta diretamente na sua competência e alta performance. Quem mandou foi o Rafael Breda, de Porto Alegre. Muito boa pergunta, Rafael. A má remuneração, possivelmente, ela vem de um contexto, né, organizacional, mas também do quanto nós estamos conseguindo, de fato, colocar os nossos talentos em prática. Será que nós estamos nos posicionando da melhor forma no mercado? Né? Então, ela vai ter um impacto direto na nossa performance no momento que eu não estiver satisfeito com aquilo que eu faço e, consequentemente, eu não estou também bem remunerado por aquilo que eu faço. Então, qual que é a dica nesse sentido? Busca, né, uma análise de perfil para entender se, de fato, as tuas melhores competências comportamentais estão se sobressaindo no seu trabalho atual. Porque no momento que elas se sobressaírem, vai ser consequência a gente conseguir uma posição de maior sucesso. Perfeito, já estamos indo para o final do programa. Tem uma pergunta: o perfil comportamental, ele garante performance? Ele prediz performance, mas a nossa performance, ela depende também de questões ambientais, questões de liderança, questões de como que estão as minhas habilidades técnicas, né? Então, ele vai nos ajudar a alocar pessoas no lugar certo. Ele ajuda, não garante. Ajuda, não garante.
Porém, todas essas outras influências ambientais também vão ser determinantes para a performance de uma pessoa. E Tamara, por que a gestão comportamental ela é importante para o sucesso profissional? Porque através da gestão comportamental eu consigo predizer como que eu vou reagir a determinados cenários. Então, por exemplo, o exemplo que eu trouxe lá no início da nossa entrevista. Se eu sou uma pessoa que gosta de planejamento e organização, e eu me deparo com um cenário onde eu sou pressionada a uma execução mais rápida e com mais senso de urgência, isso vai me desconfortar, isso vai exigir de mim. Se eu faço uma boa gestão comportamental das minhas características, que lembrando começa lá no autoconhecimento, eu vou conseguir atuar disso de forma preventiva, né? Conseguindo fazer com que eu administre melhor essa situação. Última pergunta, então. Gestão comportamental também pode ser aplicada a equipes? Sim, e deve ser aplicada. É através da gestão comportamental que nós vamos trabalhar a complementariedade de talentos de uma equipe, né? Fazendo com que cada perfil comportamental, com que a gente valorize a individualidade e que ela contribua para a performance grupal. Perfeito. Nós recebemos muitas mensagens aqui através do nosso WhatsApp, comentários também. Depois vamos passar para a Tamara para que ela possa ler e responder para vocês logo após o programa. Em nome da equipe do Papo Certo, eu quero te agradecer muito pela tua presença, pelos teus esclarecimentos e pelas informações. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Eu agradeço também a você de casa por ter nos assistido. Raíssa Ávila é a sorteada da Bolsa de Estudos da Escola de Idiomas ACL. Parabéns, Raíssa. E vocês ainda podem participar através do Instagram do Papo Certo. Vamos nos despedindo. Amanhã às 20 horas estamos de volta e falaremos sobre saúde. Estará conosco a psicóloga Marina Bart e o tema vai ser inclusão e acessibilidade, um assunto para todos. Estaremos esperando por vocês, hein? Até lá!